A paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, aqui quem vos fala é a irmã Lúcia. E nós vamos falar um pouquinho sobre Esther. Esther, ela era uma mulher judia, órfã, ela era sobrinha de Mardoqueu. E nessa época havia um rei, que era o Assuero, ele era casado com a rainha Vasti. E Assuero deu uma festa, aonde ele solicitou a presença da rainha Vasti. Porém, ela se negou, ela desobedeceu ao rei. E devido a isso, ele muito enfurecido, ele destituiu Vasti do seu cargo de rainha. E ele precisava de uma nova rainha para viver em seu palácio juntamente com ele. Então, ele ali solicitou, várias moças, para que uma delas fosse escolhida a rainha. Mardoqueu automaticamente já apresentou a sua sobrinha, a Esther, e ela foi morar no palácio e ficou ali por um ano, juntamente com as outras moças, ali fazendo tratamentos de beleza, até que chegou o momento do rei escolher sua nova rainha. E Esther, pela sua formosura, Mardoqueu, ele escolheu então Esther como a sua nova rainha. Amém? Só que nessa época também existia Amã, depois de Assuero, em segundo era Amã. E tinha um decreto que todos deveriam se dobrar a Amã. Só que Mardoqueu, ele não se dobrava a Amã. E isso enfurecia Amã. E Amã, ele solicitou ao rei Assuero um novo decreto, né? Para que o povo judeu fosse destruído. Então Mardoqueu, ele entra em contato, com a rainha Esther e pede para que ela interceda pelo rei, para que aquele decreto fosse cancelado, porque era um decreto de destruição ao povo judeu. E Esther, na sua sabedoria, ela pede para Mardoqueu, a juntar todo o povo e que eles todos fizessem um jejum pela vida dela por 3 dias. E por 3 dias ninguém comesse e ninguém bebesse, em favor da vida dela. Por quê? Para que você pudesse ir à presença do rei, era somente se você fosse solicitada. Se você não fosse chamado pelo rei e se apresentasse, você poderia perder sua vida, E depois desses 3 dias de jejum, Esther, mesmo temendo ali pela sua vida, ela procura o rei Assuero e se apresenta a ele, e ele a recebe. E ali ela conta o plano de Amã para o rei. E o rei, ele enfurecido, com Amã, manda enforcar Amã, e Amã ali morre. E ele concede, aos judeus, autorização para guerrear. Então, o que nós podemos aprender com a rainha Esther? Uma das lições que ela nos ensina é a sabedoria. Nós temos que agir com sabedoria. Ela não se apresentou ao rei de qualquer jeito. Não. Ela pediu para que o povo jejuasse pela vida dela por 3 dias, para que ela pudesse se apresentar ao rei. O que nós podemos aprender também com a rainha Esther? O temor a Deus, a dependência em Deus, Ela vivia de acordo com as coisas do alto, Ela tinha uma dependência em Deus, de buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Amém? Humildade, Embora ela fosse a rainha e morasse no palácio, mas ela permaneceu fiel a Deus. Ela permaneceu fiel ao seu tio Mardoqueu e ela permaneceu fiel ao seu povo. Amém? Que nós possamos aprender também com Esther é a coragem,
né? Porque ela não temeu, mesmo que ela perdesse a vida dela, mas ela precisava ali lutar pelo seu povo. Ela precisava requerer pela vida do seu povo judeu para que não fosse destruído. Então, ela teve coragem, ela se apresentou ao rei. Amém? Então, nós temos também que ter coragem diante das situações que aparecem em nossas vidas. Nós temos que ter a coragem de enfrentar essas situações. Amém? E estratégia, né? Ela teve estratégia, né? Ela colocou Deus ali à frente daquela situação, né? Ela pediu que o povo intercedesse pela vida dela em jejum por 3 dias e Deus ali operou, né? Foi concedido a entrada dela junto ao rei e ali o povo não pereceu. E Amã ali, ele morreu. Ou seja, todo decreto, né, que era contra o povo de Deus, foi cancelado. Por quê? Porque a Esther, ela teve uma estratégia. E é assim que nós temos que ser em nossas vidas, né? O que o inimigo arma, ele mesmo cai na própria forca, porque Amã, ele fez aquela forca para Mardoqueu, e quem foi morto na forca foi ele. Amém? Porque é assim que acontece em nossas vidas, né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos a Deus, temos a humildade, a sabedoria, o temor a Deus, Ele age em nosso favor. E foi assim que foi feito na vida na vida do povo judeu, né? Devido à rainha Esther, né? A sabedoria dela, a humildade, o temor, a coragem e a estratégia, o povo foi salvo. O povo não pereceu. Amém? Então é assim que nós temos que ser também, né? Colocar a nossa vida na dependência de Deus. E em tudo que nós vamos fazer, amadas irmãs, usarmos de sabedoria, de coragem, estratégia, termos humildade de apresentar nossas causas a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, é o que eu queria estar conversando com as irmãs, né? Deixando essa mensagem, né? Sobre Esther, né? Que embora o decreto seja para a morte, mas nós temos um Deus que anula aquele decreto de morte e nos dá a vida. Mas para toda ação tem que ter uma reação. Amém? Então que nós possamos aprender aqui com a Esther a não desfalecer diante da má notícia. Amém? Mas usar de estratégia para que possamos, com Deus, vencer. E aquele decreto de morte, ele vira decreto de vida. Amém? Glória a Deus. E essa é a mensagem que eu quero passar para as irmãs e deixo todas na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.